Boa noite, pessoal, a todos. Vamos iniciar, então, mais uma palestra online do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Hoje com Ionara Rocha, falando para nós diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, que vai discorrer sobre o tema tato magnético. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui juntos, apesar de distantes fisicamente uns dos outros, mas ligados mentalmente, com o propósito de aprender nessa noite, através da palestra de Ionara. Senhor, abençoa esse instante para todos nós, dá-nos a tua inspiração e o teu amparo. Permite que os bons amigos espirituais estejam conosco, que possam inspirar a Ionara na sua fala de hoje, para que possamos todos, Senhor, ao terminar, termos um pouco mais de conhecimentos na nossa bagagem espiritual. Que o Senhor nos abençoe, ilumine e guarde a todos nós, essa noite e sempre. Que assim seja. Obrigada, primeiramente, né? É sempre um grande prazer estar aqui entre amigos. Uma das coisas que está fazendo bastante falta nessa pandemia é o Encontro Mundial de Magnetizadores, porque ali parece que a gente volta para casa meio que energizado de volta, porque ali são tantas pessoas com o mesmo ideal, tantas pessoas que acreditam no magnetismo, que trabalham com magnetismo, e aí a gente volta, assim, para o trabalho do magnetismo em si renovado. Nós também fechamos o trabalho do magnetismo presencial por, na verdade, mais de um ano. Nós já reabrimos o trabalho do magnetismo. Claro que ainda as pessoas com máscara, a gente com máscara, mas devido ao fato de, eu diria que quase 100% das pessoas que frequentam o centro já estão vacinados, a gente se sentiu confortáveis de reabrir os trabalhos do centro, inclusive reabrindo o magnetismo. Bom? E vamos falar, o Adilson pediu para que eu falasse um pouco do tato magnético. Eu gostaria, primeiro, de contar para vocês uma pesquisa de um biólogo de Delaware, aqui nos Estados Unidos. O nome dele é Christopher, depois, se vocês quiserem pesquisar, Christopher Hector. Ele é um biólogo, e ele começou a estudar, e ele quis saber, e procurar saber de um passarinho, que aqui nos Estados Unidos se chama Veery. Eu olhei no Google a tradução, em português ele chama tordo ruivo americano. Ele, na verdade, é um passarinho bem pequenininho, desse tamanhozinho, e que aliás, tem uma música, né, canta assim, magnificamente, belo. E ele, então, como ele é de Delaware, ele começou a perceber que esses passarinhos migravam. E ele queria saber para onde que eles migravam. Então, ele começou a colocar pequenos chips, né, GPS, que é muito comum, né, na patinha dele, para saber aonde que ele ia. E para a surpresa dele, aquele bichinho saía de Delaware e migrava no Brasil. Essa foi a primeira surpresa, né, de como esse passarinho migrava, conseguia voar tanto de Delaware até o Brasil. Então, lá ele ficava na época do frio e voltava. E ele, então, começou a estudar, ele quis se especializar nesse pequeno pássaro. E ele, por 2 décadas, ele constatou, então, que esse pequeno passarinho se comportava de maneira diferente, ou seja, ele nem sempre saía para fazer a migração para o Brasil exatamente na mesma época. Tinha ano em específico que ele saía mais cedo.
E daí ele começou a observar isso nos fatos, como ele estudou esse passarinho por 2 décadas, ele percebeu que o passarinho sabia as temporadas de furacão e que ele conseguia prever meses antes se a temporada aqui, para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas a Flórida aqui, em geral, também Louisiana, ou seja, a parte do Atlântico, do Oceano Atlântico, nós temos um grande problema aqui com furacão. E, geralmente, esse problema começa mais ou menos em junho, julho, e até setembro, é o que a gente chama aqui da temporada de furacão. E todos os anos parece que se forma mais ou menos furacões, né? Tem anos que tem vários furacões que, quando não chegam aqui, pelo menos ameaça chegar aqui, e chega na Bahamas. E o que é super interessante é que a ciência, até hoje, eles não conseguem entender os mecanismos para avisar a população que esse ano em específico eles conseguem avisar com talvez uma semana antes, eles conseguem ver a movimentação do furacão formando no Atlântico e nos avisar antes. Mas ele não consegue prever se o ano que vem, por exemplo, vai ser uma temporada de fortes furacões ou não. E esse passarinho consegue. Esse passarinho desse tamanzinho, ele sabe quando é que vai ter uma temporada de furacão maior ou menor. Ele sai antes. O tempo para ele, para migrar, fica completamente diferente quando eles conseguem perceber que aquele ano a temporada de furacão vai ser maior. Tá? Isso é bem interessante. Nós entendemos que um pássaro sabe mais do que a ciência, tá? Nesse aspecto. E nós vemos também na Índia, quando os antigos da Índia, eles sabiam se iam chover muito ou não nas temporadas, de acordo com as alturas que os pássaros faziam os seus ninhos. Se os pássaros fizessem o ninho mais baixo, na árvore ou lá em cima, era o ano se ia ter enchente ou não naquela localidade da Índia. E uma coisa interessante também é umas novas pesquisas que estão saindo sobre as plantas. As plantas, elas conseguem sentir, tá, que existe um perigo perto. E o que ela faz? Ela avisa, através de sinais químicos, para as plantas que estão do seu lado. Então, por exemplo, o que foi constatado e foi reproduzido em laboratório. Quando os elefantes chegavam para comer uma certa planta, e por ele ser um elefante, ele pisava na planta, né, e amassava a planta ia mandando sinais para as outras plantas que fossem nascendo, para que elas colocassem, né, na composição química dela um aspecto, um gosto azedo nas folhas. Então, as plantas que eram machucadas, né, pelos elefantes, emitiam sinais, e as outras, para não atrair a atenção dos elefantes, elas nasciam com gosto amargo nas flores, nas folhas, para que os elefantes não alimentassem, não gostassem mais de se alimentar daquilo. E essa experiência foi reproduzida em laboratório da seguinte forma: eles pegaram uma planta
e começaram a quebrar a planta, não cortar com a tesoura como a gente faz, mas cortar e quebrar os galhos dela. Aí eles foram vendo que do lado daquela planta, as plantas que nasciam do lado nasciam com um galho muito mais forte, muito mais grosso, para se proteger da quebra dos galhos. Bom, por que eu estou falando isso com vocês? O que isso tem a ver com o tato magnético? Porque dentro da escala evolutiva, nós, seres humanos, podemos nos considerar os seres mais dentro da lei do progresso, né, dentro da lei da evolução, nós poderemos dizer que nós somos mais evoluídos, né, aqui no nosso planeta do que os animais, do que as plantas. E também dizer que um passarinho, por exemplo, eles ainda não contêm um pensamento contínuo, ele ainda não tem uma mente como nós temos, que são verdadeiros tesouros da evolução que nós conquistamos. Então, um passarinho, uma planta, como é que eles podem ter essa sensibilidade? E se eles têm, nós, como seres humanos, nós, como evolução disso tudo, no reino da natureza, nós também temos essa capacidade. Nós não perdemos a capacidade, nós não perdemos a sensibilidade, porque nós nos tornamos humanos. Muito pelo contrário, as possibilidades nossas são muito maiores do que a possibilidade de um pequeno passarinho. E quando nós estamos falando de tato magnético, eu percebo que em todo curso que eu dou, enquanto eu estou falando da teoria ali, mostrando, né? E quando a gente passa para a parte da prática mesmo, e que eu começo a dar o exercício ali do tato magnético, as pessoas ficam surpresas. As que sentem alguma coisa, elas falam assim, meu Deus, eu não acredito, olha, eu estou sentindo isso, olha, eu estou realmente é calor. Ou algumas falam assim, é um ventilador, eu senti um vento aqui, eu até olhei para o ar-condicionado para ver se não tinha um ventilador soprando aqui embaixo da minha mão. Então, é muito importante nós nos lembrarmos das possibilidades que nós temos como seres humanos que somos, tá? E que nós podemos muitas coisas, mas a crença dessas possibilidades, as crenças ou da impossibilidade, quando nós estamos vivendo um mundo que é 100% matéria, onde a gente só consegue acreditar naquilo que os olhos conseguem ver, nós nos fechamos muito e nós começamos a achar que certas experiências, por exemplo, como o tato magnético ou como o magnetismo, não são reais. E isso dificulta muito. Quando você vai fazer o tato magnético, você precisa estar muito ciente, primeiramente, das possibilidades que existem dentro de você, na sua capacidade de sentir algo que não necessariamente seja o físico, a matéria. Bom? E aí a gente olha, por exemplo, a palavra espiritualidade, eu não sei se é aí no Brasil, mas aqui está na moda você sempre falar da espiritualidade. Espiritualidade, eu sou um ser espiritual. E a gente precisa rever isso um pouco, porque ser espiritualizado, né,
ou viver a espiritualidade não é necessariamente ter conhecimento das coisas do espírito. A espiritualidade é quando você experimenta algo que transcende a matéria. Você não sabe pelo intelecto ou pelas suas questões racionais mais, mas você experimenta, você transcende a matéria. E todos nós somos capazes disso. Por espíritos imortais que somos, nós somos capazes de ter experiências espirituais, experiências que estão além da matéria. E o tato magnético, ele não é nada mais do que isso. É você experimentar algo, uma sensação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, que transcende a matéria, que transcende o corpo físico. E nós precisamos ter isso dentro da gente. Nós precisamos carregar essa possibilidade de saber que nós somos capazes de sentir isso. Nós vemos, por exemplo, a conexão, né, que existem no mundo da natureza e com a gente também. Nós somos tão conectados, mas tão conectados uns aos outros, que nós estamos respirando um ar que as árvores daqui a pouco respiram esse ar e soltam. Nós não conseguimos respirar. O ato de respirar, a gente não consegue sem uma árvore, sem a natureza. Por isso que a Amazônia é considerada o pulmão do mundo, porque nós precisamos das árvores para viver. Tamanha é a nossa conexão. Nós estamos tão conectados com a natureza, ao ponto que a gente pode dizer literalmente que nós temos um dos nossos pulmões pendurado em uma árvore. Porque sem o trabalho da árvore, nós não conseguimos respirar. É impossível respirar. E você vê o quê? A nossa conexão uns com os outros. Simples. Quantas vezes foi falado em palestras públicas? Né? Você pensa numa pessoa, ela liga para você. São coisas que nós temos provas o dia inteiro do quanto nós somos conectados. A quilômetros de distância e aqueles que estão mais próximos da gente. Então, quando a gente vai fazer um tato magnético, né, a gente sabe dessa conexão. A gente sabe de que é completamente possível eu sentir o que o outro sente. Eu diagnosticar, eu olhar, eu conseguir penetrar e ver aonde ali, que chakra ali que está em maior ou menor desarmonia. Isso é simples e completamente possível. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é essa questão da possibilidade. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Ok. Outra coisa que nós precisamos entender é que, como eu disse para vocês, nem mesmo o passarinho, nem mesmo as plantas possuem uma mente. Nós, por não sabermos usar a nossa mente como seres, né, que somos, ganhamos esse presente aí maravilhoso, mas a gente ainda não vem com o manual, então a gente não sabe muito bem usar. A gente está esperando que tudo seja muito mental. E essa é a expectativa, principalmente no momento que nós vamos fazer o tato magnético.
Muitas vezes nós estamos esperando que o que aconteça é um processo mental. E não necessariamente para algumas pessoas isso vai acontecer, para outras não. Tá? Então, o fato de você entender que não necessariamente vai ser a sua mente que vai interpretar aquela sensibilidade, assim como o passarinho, assim como a planta, que eu dei o exemplo. E que nós confundimos muito o processo mental com uma intuição, porque a intuição, ela nem sempre também vem através de um pensamento. Na verdade, quando você recebe uma intuição mesmo, as pessoas que recebem intuição, elas têm dificuldade de colocar em palavras. Deixe-me tentar explicar o que aconteceu. Deixe-me tentar colocar em palavras aquele conhecimento que me veio. Por isso é que os espíritos vão dizer que nós não temos vocabulários para explicar as coisas espirituais. Porque o nosso vocabulário, ele foi desenvolvido para explicar as coisas físicas do nosso dia a dia. Então, quando nós temos uma experiência extrafísica, é até difícil narrar, é até difícil colocar em palavras. Porque ela vem de um outro mecanismo, que nós não estamos fazendo como se seja, nos posicionando para que a gente possa desenvolver esse lado intuitivo, esse lado das sensações. Não é intuição mental, por favor, não confunda isso. Muitas vezes no tato magnético, as pessoas têm mania de dizer assim, não, o espírito me falou que é isso. Não é isso que eu estou falando. Bom, gente, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Se vocês estão entendendo isso, depois vocês podem fazer uma perguntinha aí, que depois eu procuro tentar explicar mais o que eu estou falando. Mas eu não estou falando do espírito dizer para você, eu estou falando como o passarinho, eu estou falando como a planta. Eu estou falando de uma sensibilidade que nós estamos deixando de desenvolver, por nós estarmos 100% no caminho mental. O caminho mental é importante, né? Mas o caminho intuitivo também. Não é esse tipo de intuição que a gente está pensando, tá certo? Então, isso, a gente precisa entender isso. E eu percebo no tato magnético uma condição que é como se o meu... Será que a gente pode falar um pouquinho poeticamente? Mas é como se o meu eu divino estivesse sentindo o eu divino da outra pessoa. Uma conexão muito mais profunda do que a gente pensa. Então, é o meu eu divino, a minha centelha divina, o espírito imortal que eu sou, conectados na essência, sentindo a do outro. Essa é a postura que ajuda muito no tato magnético em si, tá? Embora cada um vai ter um desenvolvimento muito pessoal nessa área. O método que nós usamos na relação magnética, que eu não sei qual que é que vocês usam para fazer a relação magnética, que é extremamente importante, né? Aqui, geralmente,
a gente usa a aproximação através do coronário, ou a aproximação através do frontal, você vai, então, sentindo isso. Quando nós ensinamos, ou até mesmo o Giacomello, quando nós ensinamos certos métodos, certas técnicas para facilitar essa relação magnética, que é extremamente importante antes do tato magnético, se nós não estabelecermos essa conexão que nós estamos falando aqui agora, muito bem estabelecida, acaba ficando um pouco mais difícil da gente sentir o tato magnético. Mas quando nós estamos fazendo essa relação, nos preparando para isso, uma das coisas que eu venho notado no meu próprio desenvolvimento é a questão de você conseguir parar um pouco o mental, tá? Parar a bagunça mental que nós estamos, os pensamentos que vêm sem parar, tá? Que dificultam o processo de concentração. Porque a palavra concentração em si, ela também está sendo usada com tanta frequência que nós esquecemos o que ela diz. Às vezes, na mesa mediúnica, a pessoa fala, concentra, a pessoa fecha os olhos e a mente fica... A pessoa esqueceu, concentrar é o que mesmo? O que significa concentrar? Como é que eu faço isso? As pessoas estão com dificuldade, porque a palavra está sendo tão usada que perdeu o sentido da explicação da palavra. O que é a palavra concentrar? O que significa a palavra concentrar? A palavra concentrar significa focar em um ponto, prestar atenção. Então, quando nós falamos assim, concentre-se, nós estamos falando, preste atenção. Preste atenção. Por quê? Porque a mente, ela não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A mente não consegue pensar e observar ao mesmo tempo. Então, é como se nós tivéssemos dois modos, esqueci como é que fala em português, mas é como se a gente tivesse dois modos mesmo, né? Um que pensa, né, que produz, e o problema não é pensar. O problema são os pensamentos que são involuntários. Pensamentos voluntários são ótimos. O problema são os pensamentos involuntários, que muitas vezes até nos fazem mal. Bom? Então, esses pensamentos, na hora que nós vamos fazer o tato magnético, se nós nos engajarmos nele, nós vamos ficar nas ondas do pensamento. Aí as pessoas dizem, Ionara, eu tenho dificuldade de concentrar. O que é concentrar? É prestar atenção, é observar. Então, a mente você tira do pensar e coloca ela em um modo que chama atenção. Preste bastante atenção. Que são onde acontecem grandes fenômenos. Observem que na própria hipnose falada, a pessoa fala, preste atenção na minha voz. Está vendo? É que a pessoa sai do modo para prestar atenção. Quando você presta atenção, você está lidando muito mais com o agora, você está lidando muito mais com as questões vamos colocar assim, do intuitivo, do que quando você está na questão mental.
Então, para você sentir, né, claro que isso não é uma regra, tá, gente? De forma nenhuma eu estou falando regras, eu estou falando para vocês da minha experiência, da minha vivência, dos meus estudos. Então, essa questão da observação versus a mente agitada, uma das coisas que facilita é você se acalmar e o relaxamento. Nós começamos agora, novamente, o nosso trabalho do magnetismo, que geralmente a gente começa às 7 horas da noite. Hoje, nós estamos começando às 6h30, e a gente está fazendo meia hora antes de meditação, nos preparando para o quê? Para observar, né? Para tirar a pressa do dia a dia, que às vezes o magnetizador vem direto do trabalho para aplicar o passe, né? Para que tudo isso facilite a conexão com o outro, mas também o desenvolvimento do tato magnético. Porque o tato magnético, em si, eu vejo que é a chave do que nós estamos procurando como magnetizadores. Porque nós queremos muito perguntar às pessoas como é que nós vamos tratar certas doenças, porque nós estamos praticamente incapacitados de sentir o outro. Então, a gente procura fórmulas ali de tratar uma pessoa, ou técnicas estabelecidas para tratar uma ou outra pessoa. E por nós estarmos fechados ao nosso próprio desenvolvimento. Então, quanto mais nós como equipe do Magnetizadores, quanto mais nós desenvolvermos essa questão do tato magnético e darmos mais atenção para que a gente consiga, será que o meu tato magnético de 2021 está igualzinho de 2020, está igualzinho de 2018, será que eu não consegui ampliar isso? Será que eu não consegui melhorar? Será que eu não consegui me desenvolver nessa área? Começar a prestar atenção nisso. Tá? Porque dentro do momento do magnetismo, quando a gente começa a aplicar o passe, a gente parece que está fazendo ali, por obrigação, a relação magnética e o tato, e depois quer entrar logo para fazer as técnicas quando não gastamos o tempo necessário para estabelecer aquela conexão. Quando não gastamos o tempo necessário, a calma necessária para a gente fazer um tato. Várias vezes, fez uma vez, não sentiu, tenta outra. Calma, vai indo, até a gente conseguir sentir alguma coisa. E quando uma das técnicas que nós podemos usar, e que eu usei muito, é nós trazermos toda essa atenção. Concentração é o quê? Prestar atenção. Pode ser nas mãos, pode ser em outro lugar. Então, você tira, quando você estabelece a conexão, e aí depois você vem com o tato magnético, é como se nada no mundo mais existisse, a não ser uma completa atenção nas suas mãos. E aí você vai e coloca toda aquela atenção ali. Sem pressão. Apenas confiando na sua capacidade de sentir aquilo. Porque muita gente acha, essa pergunta já foi feita para mim, eu devo o quê? Eu rezo na hora do teto? O que eu faço? Às vezes a pessoa só precisa entender que ela só precisa prestar atenção. Será que nós estamos fazendo o tato magnético assim, rapidinho? Eu acho que é isso. O desencargo de consciência. Ou será que a gente está ali
pensando no trabalho, pensando em outra coisa que a gente deveria fazer, pensando na ansiedade de terminar aquele passe. Será que a gente está realmente se entregando naquele momento? Isso tudo são perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos, para que a gente tenha essa vontade de crescer no tato magnético, de desenvolver no tato magnético. Então, se o seu tato magnético não foi aprimorado, né, de 4 anos atrás para agora, talvez a gente não esteja prestando ou aplicando aquilo que a gente deveria aplicar no nosso próprio desenvolvimento. Talvez seja isso que esteja faltando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas horas. Ok. Bom, como é que eu posso sentir esse tato? Né? Existem sensações, e isso vai variar muito de acordo com cada um de nós aqui, tá? Nós podemos ter um tato visual, eu já vi isso acontecer com várias pessoas, é um processo visual, elas começam a passar a mão nos chakras, no corpo, na área que ela quer atuar, e vem, então, uma imagem visual. É o que a gente chama de um tato magnético com a forma que ele vem, uma questão visual para ele. Tá? Tem gente que tem uma sensação física, essa sensação física pode ser de calor, pode ser uma sensação de temperatura, pode ser uma sensação também no próprio corpo da pessoa. Então, uma pessoa que está fazendo um tato magnético, ela pode vir, por exemplo, de repente, sentir uma dor em algum lugar, a dor nela mesmo. Isso são um tato magnético que se expressa através do físico. E tem pessoas também que vão desenvolver o lado emocional. O tato, ele vem em determinados chakras que você passa a mão, a sensação de uma agitação emocional no frontal, uma agitação emocional no genésico, sabe? Você sente, às vezes, uma tristeza, ou você sente uma ansiedade, ou você sente alguma coisa emocional relacionado quando você está em contato com aquele determinado chakra. Se você acha que você só está buscando uma sensação física, você deixa de perceber que também você pode sentir uma coisa emocional. Você pode sentir também um quadro emocional do seu assistido. Não necessariamente que você precisa dizer para ele, né, que ele está triste, mas você sente dentro de você, ali no tato magnético, onde é que você pode trabalhar para ir trocando, para ir melhorando o estado emocional do seu assistido. Que a partir do momento que você vai melhorando, é assim que você usa, né? Será que eu estou melhorando? Será que eu não estou melhorando emocionalmente naquele momento? É assim que você vai avaliando. E existe também uma outra forma do tato magnético que eu experimentei há pouco tempo, né, há praticamente alguns poucos anos atrás, eu comecei a perceber uma questão auditiva nos chakras. Os chakras fazem barulho? Né? Será que isso é uma possibilidade? E eu comecei a estudar bastante sobre essa questão de que uma vibração, provavelmente ela tem um som. Todas as vibrações, elas têm
um som que muitas vezes o ouvido humano não consegue perceber. E, ouvindo um estudo sobre isso, de um grande pesquisador aqui na área, que, na verdade, eles trazem até uma passagem de João que diz assim, no princípio era o verbo, e ele traz uma teoria dizendo que o próprio Big Bang em si, quando eles generalizam, dizendo que foi uma grande explosão, na verdade é um barulho que genera tudo, é um som. E disse, no princípio é o verbo nada mais é do que um som, porque o verbo é um som, porque a palavra, ela só faz sentido para você, eu posso estar aqui e xingar vocês inteiro no inglês, quem não fala inglês, vocês não vão nem perceber, vocês não vão sentir a ofensa, não é? Por quê? Porque vocês não sabem falar o inglês, quem não sabe, né? Um japonês pode te xingar de tudo quanto é nome, né? O som da palavra em si, né, não quer dizer nada. Então, no princípio era o verbo como um som. Então, quando eu estava tratando uma pessoa com Alzheimer, foi uma das primeiras experiências com o som que eu tive nos chakras, que quando eu coloquei a mão assim bem no laríngeo, não a mão assim, né, tocando, mas perto, é como se o som que eu ouvi, é como se houvesse uma engrenagem ali seca, sabe? E como eu disse para vocês, é difícil colocar em palavras, mas é como se, né, a interpretação que eu dei, como se a capacidade de giro, né, de rotação ali estivesse falhando, um barulho de uma engenhoca que estava... essa foi a sensação que eu tive. E aí eu fiquei mais atenta também, mais prestando atenção dentro do processo de concentração, da possibilidade também de existir uma forma que nós possamos sentir os chakras através da questão auditiva. Não necessariamente que a gente esteja escutando mediunicamente, mas a nossa capacidade mesmo que nós temos como espírito de talvez começar a abrir a possibilidade que os chakras também eles podem emitir algum tipo de som. Né? E será que o som que ele emite quando ele está desbalanceado, né, muito carente, seria o mesmo som que ele estivesse emitindo? Será que existe uma forma de um som mais ou menos saudável? Isso é uma outra questão que a gente precisa prestar atenção e ver as possibilidades do tato magnético. Quando eu comecei a fazer o tato magnético, a minha história com o tato magnético foi bem interessante, porque eu passei por esse processo de ansiedade, de achar que não sente, de mandar e-mails para Jacomelo e dizer, eu não estou sentindo nada, como é que você sente? O que é isso? Como que isso acontece? Eu também passei por isso, e como algumas pessoas sabem, eu não sei se todos vocês sabem, eu desenvolvi uma coisa no tato magnético que me veio de uma forma muito natural, que é a questão do dedo, né? Hoje está tão natural que eu posso aqui mostrar para vocês, que a partir do momento que eu coloco a mão em algum dos meus chakras, mesmo nos meus, vocês percebem, tá vendo?
ao posicionamento do dedo. E ele vem, e quando eu tiro, ele faz isso aí. Foi uma questão que me aconteceu naturalmente, apenas pelo o desejo de sentir, o desejo de querer o desenvolvimento. Então, quando nós temos esse desejo e nós fazemos a nossa parte, eu costumo dizer que é mais ou menos a natureza falando com a gente. Tá? São sinais da natureza. Por exemplo, quando você pega uma plantinha, e você pega uma plantinha desde que essa plantinha tenha o sol, desde que ela tenha água e o soil, ela naturalmente nasce. Ela não precisa de alguém ficar dizendo, nasce, nasce, cresce, cresce, não. A natureza em si. Então, nós, assim, quando nós fazemos a nossa parte dentro do tato magnético, quando nós damos o campo, os elementos necessários para que a natureza, para que a gente consiga sentir a natureza, as coisas acontecem. Bom, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, escreva aí no chat que a gente vai ler para a Ionara. Mas, Ionara, eu tenho aqui 3 perguntas para você. Pode ir. Quando a gente faz um tato magnético, pelo menos eu percebo através de sensações. No caso, eu percebo as desarmonias do doente, e essas desarmonias são interpretadas ou transformadas em sensações que eu sinto. Quais são essas sensações? É frio, calor, formigamento, Físico. essas sensações básicas. O meu, como diz o Desi, o meu tato magnético é igual a luva de couro. Não percebo praticamente nada. Minha pergunta é, o que é que faz essa transmutação da desarmonia, da percepção da desarmonia em percepção de sensação? É o nosso cérebro que faz isso? Não. Não. O cérebro interpreta. O cérebro faz o julgamento. Entendeu? Você pode pegar o exemplo que eu te falei em relação às plantas. Entende? Como que ela sabe se ela não tem cérebro? Como que o passarinho sabe se ele não tem mente? Entendeu? O cérebro, ele faz uma interpretação daquilo. Então, você sente, tá? E aí, dentro da sua sensação, o cérebro diz, isso aí é um chakra congestionado. Isso aí é um chakra carente. Né? Então, as sensações, e quanto você mais se entrega e consegue confiar naquele processo, é onde você mais desenvolve a sua capacidade de sentir. É como se a gente dissesse assim, eu não sei como eu sei, mas eu sei que é. Entende? Eu não sei como, mas é. Porque as palavras nos faltam, porque não é uma questão apenas mental. Certo. A segunda pergunta é, nós podemos dizer que o tato magnético ele é realizado através de uma conexão de alma para alma? Eu acredito que sim. Mas é sempre assim? Não, porque vai depender muito da capacidade de sensibilidade de um para o outro, sabe? Eu vejo pessoas que elas, por exemplo, por algum motivo, elas captam muito. Se uma pessoa chega com uma dor com ela sente uma dor. E muitas vezes ela não quer nem sentir aquilo. Uma pessoa que, se ela pudesse optar, ela não sentiria aquilo. Existe um estudo hoje de um problema que a psicologia acabou de descobrir, que chamam
é um quadro hoje. Se você quiser pesquisar depois, Adilson, chama hipersensibilidade. É uma condição que parece que eles dizem até que muita gente que é diagnosticado com autismo, na verdade, não tem a condição do autismo, tem uma condição de uma hipersensibilidade. São pessoas que, por natureza, elas têm uma empatia com o outro e, ao mesmo tempo, têm uma sensibilidade a barulho muito grande e uma dificuldade, ao mesmo tempo, de ter uma conexão social com as pessoas. Porque como ela sente muito o que o outro sente, você imagina você estar no lugar e, de repente, você entra no lugar e você sente a sensação de todo mundo que está ali. Então, as pessoas ficam com uma certa fobia social, que, na verdade, não é nada mais, não é nada menos do que essa condição que a pessoa nasce de um processo de hipersensibilidade. Se eu não estou enganado, em algumas correntes de pensamento, essas pessoas são chamadas de empatas, porque elas conseguem ter uma empatia muito profunda com os outros. Isso. E quem descobriu isso foi uma cientista na área da psicologia aqui, que ela deu esse nome, né, para sair da área de apenas da sensibilidade espiritual e trazer para as questões físicas mesmo, né, porque às vezes os materialistas não dão atenção o suficiente se você não dá um nome, né, de uma hipersensibilidade, porque as pessoas vão ter muita sensibilidade física também, inclusive em relação ao barulho. Sim, é verdade. Bom, a terceira pergunta você já respondeu, então eu não vou fazer mais, eu vou passar para a Tatiana fazer para você as perguntas do chat, então. Olha, no chat tem uma pergunta, né, que eu acabei de colocar, mas tem uma colocação aqui de Zildenê, que ela disse que também já ouviu os chakras. Você falou, né, no tato, que os chakras fazem barulho. Ela disse que também já ouviu e que é difícil explicar em palavras. E aqui tem muitos elogios e pessoal agradecendo aí pelos seus ensinamentos. Tem uma pergunta aqui de Silvia, que ela pergunta: pode ser utilizada a dupla vista no tato magnético? Pode. O tato magnético não tem uma receita, né? Você só pode fazer assim, ou você só pode fazer assado, né? As possibilidades, a coisa que eu digo para você é que as possibilidades do tato magnético são inacreditáveis. Inacreditáveis. E são coisas que acontecem no processo que você tem que tomar muito cuidado para você não chegar e falar: uau, será que isso realmente é possível, é real, entende? Então, as possibilidades no tato magnético, elas ultrapassam qualquer coisa que a gente possa achar que pode acontecer. Ok. Eu tenho uma pergunta que eu coloquei aqui. Ionara, você acha que a precisão no tato magnético, ela está mais relacionada à relação magnética que você desenvolve com o assistido ou com a vontade do magnetizador de sentir a desarmonia? Tatiana, você acha que a gente tem que optar entre um e outro? Eu acho que são uma combinação, sabe? Eu acho que a gente precisa dos dois, muito, entende? Você precisa dessa relação, inclusive nós vimos que os magnetizadores do passado, eles até gastavam muito mais tempo para estabelecer essa relação do que nós gastamos hoje em dia, né? Porque eles davam muita importância para isso. Então, dentro da sua pergunta, eu não acho que a gente tem que optar entre um e outro. Eu acho que
os dois, e eu acrescentaria ainda até o processo da capacidade de observação, né? Eu acredito que seriam os grandes ingredientes do tato magnético. Certo. Roberto Lima, ele pede para você citar exercícios práticos para o desenvolvimento em equipe do tato magnético. Olha, eu faria o que eu estou fazendo, uma meditação guiada em equipe, antes do trabalho. Pelo menos 15 a 20 minutos antes. E aí você tem, hoje em dia, aí, tem muita meditação. Lá no nosso grupo, eu que guio hoje a meditação, eu vou trazendo as pessoas para focar na respiração, né? Então, as pessoas vão focando na respiração, e aí vai indo, quando dá mais ou menos o que eu vejo que a gente já pode encerrar, e eu já peço às pessoas para trazer toda a atenção para a mão, trazer toda a atenção para o perispírito, trazer toda a atenção e a observação ao ser espiritual que nós somos, entende? Tudo isso pode ajudar, e muito. Então, em equipe, se o meu desenvolvimento nessa área, ele começou por mim. Eu não exigi dos meus magnetizadores que eles fizessem uma meditação. Eu comecei a ter o hábito de meditar, tá? Nas manhãs. E, a partir daí, eu vi o quanto isso me ajudava, inclusive antes do magnetismo. E daí, então, eu ofereci às pessoas que estavam lá, se elas, para o nosso grupo, se eles gostariam. Não é obrigatório, tá? Tem gente que não vem para a meditação, tem gente que chega, é uma coisa opcional, tá? E tem aqueles que estão adorando e que estão desenvolvendo mais o seu tato por causa da meditação. E uma coisa também, só para frisar, que isso também na nossa casa está sendo uma prática antes da reunião mediúnica também. Oi, Ionara. A enfermeira Dolores Krieger, que criou o toque terapêutico, em um dos seus livros ela sugere um exercício para desenvolvimento dessa percepção, só que é um exercício individual, não é coletivo, que é você colocar diferentes sementes em saquinhos, e você colocar sobre uma mesa, e você Sumiu a voz? Identificar qual é a semente pelo tato magnético, a textura da energia, quais sensações que cada uma transmite diferentemente da outra. Que aí pode ser feito com grãos de soja, grãos de milho, de feijão, de arroz, qualquer tipo de grãos variados, que você coloca cada um em saquinhos diferentes e faz o tato magnético para buscar identificar sem ver, somente através da energia e do tato. Sabe um que a gente faz também, e que é usado nos exercícios mediúnicos da nossa casa? Você fazer isso com cartas. Você pega uma carta vermelha e uma carta preta. E aí você passa a mão por cima, sentindo a vermelha, sentindo a preta, vendo a diferença energética da vermelha para a preta, e daí a gente passa várias cartas, então, todas elas, então a pessoa coloca as cartas de cabeça para baixo, e ali ela sente, e ali ela interpreta, para saber se é a vermelha ou preta. Isso a gente usa aqui nos treinamentos mediúnicos que a gente faz, que qualquer pessoa pode fazer, e dá muito certo. A Dolores Krieger, ela sugere sementes, porque sementes são vivas, né? Tem uma energia vital mais dinâmica, uma energia mais dinâmica, com mais possibilidades para serem interpretadas e sentidas, né? Mas todo o objeto, toda a cor, tudo tem um fluido bem específico. Entendeu? Então,
o próprio objeto em si, ele tem um fluido bem específico. As cores, ela tem um fluido bem específico. A cor vermelha, o fluido dela é diferente da preta, e assim vai diante, da verde, da amarela, de tudo que se expressa em cor. Então, talvez com a semente, eu acredito que deve ser melhor para você começar, né? Porque talvez seja mais fácil, de repente, você sentir, mas a possibilidade de você, depois de vir desenvolver as questões com as cores da carta também é bem interessante. Fernanda pergunta, ela diz o seguinte: estou iniciando no magnetismo. Alguma dica para o desenvolvimento do tato magnético? As dicas que a gente tá dando agora, né? Acreditar, principalmente, ter confiança nas possibilidades que você pode experimentar ali e esperar a natureza falar por você, né? Basicamente, né? Existem magnetizadores que eles vão sentir mais na área dos chakras, que são magnetizadores que focam mais em você procurar sentir os chakras, e já tem magnetizadores que sentem mais o corpo biológico mesmo, né? As questões bem biológicas. Se você for um magnetizador que vai para esse lado aí, aliás, qualquer magnetizador, pelo menos uma basezinha da anatomia vai ser interessante na questão do desenvolvimento mesmo do tato, né? E essa vontade de crescer, sabe? Essa vontade de buscar conhecimento, buscar formas. E o que é que você mais gosta de estudar? Se for uma questão da biologia, vai estudar a anatomia. Se você se identifica com a questão da medicina chinesa, vai estudar as questões da medicina chinesa, vai buscar, para isso tudo abre muitos campos de possibilidades para a gente. Maritza perguntou de algum exercício para melhorar a concentração, você já falou da meditação. Ângela colocou o seguinte: fico intrigada com as cores em movimento que eu percebo, parecem amebas gigantes. É normal? Sou iniciante. Não fica assustada com as coisas que você percebe, né? Tudo isso é muito natural, tudo quando você, por exemplo, quando você sente um chakra e vem num processo visual para você, às vezes você sente o chakra meio assim, ó, como se o chakra, né? E lembrando que o que eu expliquei para o Adilson, que a mente vai fazer uma interpretação daquilo, o que você mais pode fazer é buscar um entendimento do que aquilo significa para você. Entendeu? O que essa sensação específica quer dizer? Isso é importante, tá? Isso quer dizer o quê? Porque não adianta a gente apenas perceber o chakra. Essa é uma das primeiras coisas que a gente começa a saber. Você começa a perceber. Aí depois a gente passa para a interpretação daquilo. Do que necessariamente que isso quer dizer para você. E só para deixar uma coisa que aconteceu comigo também, num caso de câncer que eu atendi, é que a gente agora, como magnetizadores, a gente acha que
os chakras eles estão congestionados ou eles estão carentes. Eu estou começando a perceber, eu já consigo perceber em doenças bem mais graves, coisas que é como se o chakra perdesse a própria formação dele. Tá? Então, aí o que a gente faz? A gente vai fazer uma imposição, a gente vai impor, adianta, dispersar, adianta. O que isso significa? Como é que a gente vai tratar essa questão? Então, quando a gente abre os caminhos, abre as possibilidades dentro do seu próprio desenvolvimento, é óbvio que eu não tenho uma resposta para vocês ainda, né? Mas existe uma percepção, isso. É como se a sensação que a gente tem é que o chakra perdeu a formação dele. É como que a gente lida com isso? É isso. Pronto. Josefa está agradecendo e parabenizando sua palestra. Roberto Lima pergunta: o seu tato magnético no tratamento à distância tem alguma diferença para o tato realizado presencialmente? Muita. Mas é uma barreira minha, sabe? Eu nunca desenvolvi o tato à distância. Nunca. Nem mesmo na época da pandemia. Então, o meu tato à distância, ele é bem capenga, assim, sabe? Eu teria que investir muito mais na questão do tato, assim. Eu tenho experiências muito fortes que já aconteceram comigo, que eu já até narrei para a Dilson em algumas ocasiões, a gente conversou sobre isso, que a questão não é eu ir lá, é uma questão de... A interpretação que eu tenho disso é como se o perispírito, né, da pessoa, se a gente pode dizer, um corpo, fosse literalmente jogado em cima do meu, sabe? Assim. E ali, o meu rosto, eu sinto como se fosse o da pessoa, sabe? É como se ali já não fosse eu. Mas o que acontece dentro da minha explicação é o benefício é como se houvesse um banho fluídico do perispírito da pessoa dentro de um corpo saudável. Tá? Mais ou menos como as questões do choque anímico dentro da mediunidade para o mundo espiritual. Tá? Esse tipo de percepção é muito até comum comigo, mas eu não posso chamar isso de um tato magnético, né, em si. Certo. Maria Wades, José Venâncio, agradecem e dão os parabéns pela palestra. Aí vem aqui, Roberto Lima diz: um exercício pode ser feito buscando identificar um copinho de água magnetizada entre outros não magnetizados. Bom também. Muito bom. Isildenê, ela complementa o que ela colocou lá em cima de sentir o barulho dos chakras, ela diz: eu sinto tanto o som dos chakras quanto o som dos locais, dos órgãos ou centros, em desarmonias. Esse som é sentido na minha mão, antebraço e cotovelo esquerdo.
Não sou canhota, mas naturalmente o meu tato é canhoto. O som é de uma engrenagem, uma marcha errada, que arranha e faz barulho. Muito bem. Continua aí investigando e veja, né, o que isso significa, né? Eu me lembro que quando eu comecei a desenvolver o meu tato, que hoje em dia eu já não mais fico na questão do tremor do dedo, porque hoje em dia o tremor do dedo, para mim, ele me identifica o básico. Eu sei que tem algo ali. Então, eu consigo identificar muito rápido quando a pessoa está em fadiga fluídica, por exemplo, né? Isso é interessante a gente notar que aí já eu não mais preciso de uma concentração muito grande para sentir isso, porque aí já virou é como se fosse um hábito para mim, a coisa ficou mais ou menos automático para mim, nessa questão de sentir as primeiras sensações do chakra. E já passou a ser uma coisa até bem fácil para mim de sentir. Então, só que quando eu comecei, eu precisava entender, né? Porque quando eu faço o tato nessas primeiras questões, das primeiras sensações do chakra, se ele está congestionado ou se ele está carente, ele vibra de uma forma diferente. Tá? Então, geralmente, um chakra parado, para mim, ele não tem uma movimentação no dedo. É como se eu passasse o dedo e ele não movimentasse, ele parasse, ou ele movimentasse bem pouquinho. E já um chakra mais carente, dependendo da carência dele, o dedo vibra numa coisa muito, muito mais rápida. Mas eu tive que investir nisso para descobrir, ok, por que que o meu dedo fica parado em alguns chakras e por que que ele agita em outros. Entende? Então, quando você vai fazer o tato magnético, você está buscando literalmente por esse diferencial. Então, o caminho do tato magnético, ele geralmente é assim, né? Você começa sentindo, por exemplo, se é carente ou se você é uma pessoa que sente temperatura, por exemplo, o quente quer dizer o quê, o frio quer dizer o quê, né? E aí, daí você parte para as outras sensações e para as outras interpretações. Minha amiga Ionara, muito obrigado. Nós só temos que lhe agradecer pela excelente palestra, pelos esclarecimentos que nos trouxe, que complementam os nossos, que nos faz ir aprofundando cada vez mais nesse conhecimento do magnetismo para podermos auxiliar melhor nos trabalhos que participamos. Tenho certeza que todos aqui gostaram, que só tem elogios a lhe fazer pelos esclarecimentos que você nos transmitiu hoje. E vamos então fazer a nossa prece de encerramento, que eu vou pedir a Tatiana para fazer para todos nós. Obrigada, Ionara. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado que nós tivemos hoje e possamos a cada dia nos melhorar nos nossos trabalhos magnéticos, nos aprimorando nas nossas sensações, nos nossos aprendizados, né, na nossa moral, para cada vez melhor trabalharmos na assistência dos nossos irmãos que nos procuram. E tu, Senhor, leve a tua luz a todos os lugares, leve a paz, o amor, a serenidade, a saúde, e abençoe o lar de cada um de nós que estamos aqui. Nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja.